Olá, tudo bem? Eu sou o Cartomante Eric e esse é mais um vídeo para o canal do YouTube. O assunto de hoje é sobre avistamento de espíritos. Então, já deixe o curtir no vídeo, se inscreva no canal se não for já um inscrito e também aperte o sininho para poder ser notificado dos outros vídeos que a gente vai postar. Todo dia tem vídeo aqui, tá bom? A primeira pergunta que eu quero deixar é: você já viu algum espírito? Se sim, conte pra gente na descrição do vídeo, tá? Eu vou ficar muito feliz de você compartilhar com a gente essa experiência. Ao final do vídeo eu vou falar também sobre uma experiência pessoal que eu tive, tá bom? Primeiramente, a gente vai falar como que acontece, né, o avistamento, por que isso acontece. Mas deixa eu definir primeiro do que a gente está falando. Nós não estamos falando de qualquer aparição, tá? Nós não estamos falando de aparição de monstros, nem de ET, nem de nada. A gente está falando da aparição de espíritos de pessoas que já se foram, tá bom? Parente ou não, pessoa desconhecida, não importa. Espíritos de pessoas que já se foram, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento. O que acontece? Nós aqui, né, sabemos que não existe espaço vago, né? Existe o ar, existe o corpo, existe tudo, né? Na materialidade e na espiritualidade é a mesma coisa, né? Segundo os ensinamentos ocultistas, a materialidade e a espiritualidade é uma linha só, né? Simplesmente em alguns graus de diferença, mas é apenas uma realidade, né? Cada um em seu oposto, tá bom? Então, estamos, vamos dizer assim, no barco da criação, né? Todos nós estamos permeados de espiritualidade e materialidade por todos os lados, tá? Estamos todos aqui. Então, o que acontece? Alguns estudiosos, né, principalmente os estudiosos do ocultismo, nomearam, né, como luz astral essa energia. O espiritismo, tá? Ou seja, o kardecismo, né? Que eles não gostam muito de ser chamado de kardecista, eu acho que é mais espírita mesmo que eles gostam, tá? Eles chamam de fluido cósmico universal, né? Então, quem for mais para o lado do kardecista, né, do espírita, já vai entender que é mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Então, essa luz astral, ou fluido cósmico, né, ele está abundante no universo, né? Aqui ele está, né? Nosso corpo é constituído por ele, né? Toda a materialidade é constituída por ele. Então, tudo que há é dele, tá? Faz parte dele, é criado com esse fluido. Então, se algum espírito, né, que está em uma outra dimensão está próximo de nós e acontece da gente ter um avistamento desse espírito, é exatamente a impressão que esse espírito faz no fluido cósmico, né, ou na luz astral, e a gente observa isso, né? A gente não está vendo, propriamente dito, o espírito. A gente está vendo a sua impressão no fluido cósmico ou luz astral, tá? Por quê? Porque ele está em uma outra dimensão, né? É uma vibração diferente, é tudo diferente. É por isso que alguns estudiosos antigos até falam que não tem como um espírito entrar em contato com um ser humano, né? Devido a essa diferença de vibração, essa diferença entre suas realidades, né? Porém, o contato, quando acontece, é por meio dessa massa, né, que existe em tudo e que nós temos como perceber, né? E vamos dizer assim, não é um contato direto espírito-ser humano, né? Ou melhor, espírito encarnado, tá? É uma impressão que eles fazem nessa massa, né, nesse fluido cósmico, e a gente percebe isso. Quer ver como isso é possível? E como é detectável? Por exemplo, se dois médiuns veem o mesmo espírito, um muitas vezes vê ele com uma cor diferente do que o outro,
né? Ou vê um pouco mais alto ou mais baixo, mais magro ou mais gordo, né? Então, assim, tem alguma diferença, tá? Poucas vezes o espírito aparece idêntico. Quais são as vezes em que o espírito aparece idêntico para todos os outros, né? Para os médiuns, vamos dizer assim? Quando ele já é um espírito muito popular, tá? O que seria um espírito popular? É um espírito cuja imagem já está muito rodada por aí. Por exemplo, Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, provavelmente, se ele se mostra para alguém, ele vai se mostrar daquela face clássica das imagens de Bezerra de Menezes, né? E não é por causa do espírito isso, é por causa do médium. O médium já tem essa figura gravada em sua mente, tá? Então ele é quem enxerga daquela forma, tá bom? Então tem isso, tá? É importante entender. Outra coisa também, só um adendozinho para dizer o porquê que é interessante essa questão da visão a visão pretérita, né, do médium, né? O que ele tem já em sua mente sobre aquele espírito. O bom disso é que cada cultura é contemplada. Por exemplo, se você é um espírito e está aparecendo, ou seja, você está vibrando coisas boas, e você vai aparecer para um cristão fervoroso, provavelmente ele vai te ver ou como um anjo ou como Jesus, tá? Houve alguns relatos de pessoas avistando Jesus Cristo de certa forma, assim, sabe? Provavelmente foi isso que aconteceu, tá bom? Então, realmente é uma questão muito interessante, né, que eu gostaria até de ter um vídeo maior para poder falar com vocês sobre esse assunto. Mas o YouTube e também a vida da gente que é corrida, né, pede para o vídeo ser curto. Então, vamos aos tipos de avistamento. O avistamento de forma pensamento é aquele avistamento onde o espírito passa, né, e ele não interage com você. É como se você não tivesse importância nenhuma para o espírito. Ele está passando e está tudo certo. Aí chega um período mais adiante, você vê ele passando de novo, no mesmo local, do mesmo jeito, não olha para você, vai embora. Isso é um tipo de avistamento de forma pensamento, né? As pessoas, ou uma pessoa, né, que estava naquele local durante muito tempo, teve essa visão dessa pessoa fazendo isso. E ficou reforçando essa visão com o tempo. E fez uma deformação nesse ambiente, né? E esse fluido cósmico, né? essa energia que forma tudo, que também forma o ambiente, né? Criou, né? essa imagem, tá? Essa imagem que passa como um filme de cinema, tá bom? A forma pensamento, ela pode até fazer som, como chamando alguém, né? Agora, ela não interage, tá bom? Isso é interessante a gente notar. Se você estiver vendo um espírito, mesmo que seja uma vez só, porque ele tem um ciclo de repetição, mas pode ser um ciclo de repetição muito grande. Então, por exemplo, se você for passar umas férias em algum lugar, né? Você pode avistar uma vez só. Agora, quem vive no local pode avistar mais vezes, porque tem um ciclo que vai se repetindo, tá bom? Mas o importante a forma pensamento, ela não interage com ninguém, porque ela não é um ser inteligente, ela é somente uma forma pensamento, tá bom? O vulto é uma forma de avistamento de espírito, realmente. É bem interessante e bem comum. Muita gente, não sei se você, né, que está assistindo, já teve esse tipo de avistamento, mas é bem comum, tá? Muita gente fala que vê esse tipo de avistamento, tá? Pode ser até que não seja em formato de pessoa, né, de ser humano. Pode parecer um rato, alguma coisa se rastejando, tá bom? Isso é bem comum. Isso se dá pela a forma como você vai enxergar aquele espírito que está deformando a luz astral do seu ambiente, tá bom? Então é a forma como você vê.
O vulto não precisa ser branco, tá? O vulto pode ter cor, tá bom? Só que é rápido. Existe um avistamento também que eu costumo chamar de não focal por falta de nome, tá? Mas talvez algum estudioso tenha dado algum nome. É um avistamento onde você vê pelo lado periférico da visão, né? Que é, por exemplo, eu estou focando para frente. Então aqui eu posso ver alguma coisa, né? Só que se eu focar, né, se eu virar meu rosto e focar onde eu estou vendo, some. É bem comum também e vocês podem até ter já algum tipo de avistamento dessa forma. Se teve, deixa na descrição, tá? Esse tipo de avistamento é bem comum e é a mesma coisa, tá? Porém, não é que o espírito fugiu, como algumas pessoas pensam, né? Na verdade, é porque a visão espiritual ou dupla vista, ela não depende do olho do ser humano, né? Tanto que há também outras duas possibilidades de visão, que é a tela mental, né? Ou a questão da dupla vista propriamente dito, que você até fechando o olho, você continua vendo o espírito, tá? Você fecha o olho, escurece tudo, mas você ainda continua vendo o espírito ali, né? Então, assim, a mediunidade de vidência, ela independe do órgão do olho, tá? Apesar de parecer, né? Porque o nosso cérebro, ele funciona para dar conta do corpo, né? E a gente compreende que visão faz parte do globo ocular. Então é por isso que a gente entende no nosso cérebro que é a partir do olho, tá? Mas é essa questão, é porque o espírito, quando ele aparece aqui, você foca, ele some, é justamente você com a sua intenção, né? Porque não era algo, vamos dizer assim, muito impactante para se ver, tá? Então ele não configura uma imagem sólida na luz astral, né? Então você olha e ele dissipa, tá? Não tem nada de impressionante nisso, tá bom? Eu vou falar aqui o relato, tá? O relato na minha vida sobre essa questão de avistamento, tá bom? Eu tive, na minha época de criança, algumas questões, né, de avistamento e como haveria de ser, né, uma pessoa que nasce médium, ela tem já desde criança esse tipo de impressão e avistamentos, essas coisas, tá? Bom, o importante eu tinha uma avó, né, uma avó emprestada, que ela era mãe do meu padrasto. Ela era cética, ela não acreditava, né? Só que um dia, era criança, estava com muito medo, né? E ela pediu para eu deitar, né? Ou melhor, deixou, né? Eu deitar no quarto dela e eu botei meu colchão no chão do quarto dela. Só que no meio da noite, né? Eu já tinha dormido, achei que eu estava protegido, né? E tal. Acordei no meio da noite, de repente, não sou de fazer isso, eu tenho um sono muito pesado, e olho para o lado e vejo uma criança loira, né, sentada com a perna cruzada e a mão no queixo, né? O cabelo da criança vinha até aqui assim, né, bem liso, bem loiro, e por algum motivo no quarto fazia uma luz, né? Agora, nas memórias, né? Eu não lembro de uma luz no quarto, mas a criança parecia que tinha uma luz que vinha iluminando, né, ela. E isso aqui ficava escuro por causa da franja. E eu só conseguia ver daqui, né, para cá assim, a luz, né, o cabelo bem claro. Isso aqui, o restante para cá estava tudo no escuro. E a criança assim. Meu irmão é loiro, né? Eu achei tipo assim, na hora do sono, eu falei, poxa, como é que você entrou aqui? Que a porta estava fechada e o colchão estava impedindo a porta de abrir, o meu colchão, que estava no chão. Quando eu percebi que não era meu irmão e que não mexia,
meu coração bateu tão forte, né, na época, e eu levantei assim bem com medo, assim meio paralisado. Aí eu dei um grito e corri para a cama da minha avó. Acabou que ela, né, e eu assim, não, depois que eu levantei e me virei, eu não quis olhar mais o garoto, mas a impressão que eu tava é que ele tinha se levantado e ido para perto da cama, mas eu não vi, era só a impressão. Agora, ela viu como eu estava, né, o meu estado, o meu coração batendo aceleradíssimo, o estado de pânico que eu fiquei, né? Ela viu isso tudo e, e me acalmou ali, e enfim eu dormi. No dia seguinte, ela conta para minha mãe que, apesar dela não acreditar, ela ficou muito impressionada com aquilo ali. E ela falou que ela é cética, mas que alguma coisa eu vi. Ela falou assim, né? Olha, eu sou difícil de acreditar nisso, mas ali tinha alguma coisa. Quando ela falou aquilo, né? Na época eu não tive essa visão que eu tenho hoje. Mas com o tempo, né, com o amadurecimento, eu comecei a pensar que foi muito interessante trazer para ela, que já era uma senhora, né, já tinha boa idade já, 3 filhos adultos, uma impressão dessa, né, de uma nova realidade, né, uma possível realidade. Então eu achei muito interessante, né? Gostei demais depois, né, que aconteceu, porque na hora foi horrível, mas eu gostei demais de ter passado essa visão de que algo pode existir além desse mundo, né, para ela. Bom, então esse é meu relato. Espero que tenham gostado. Quero muito saber o de vocês, tá? Se vocês derem permissão, até comento sobre o relato. Talvez explicando, sei lá, ou comentando, né? Achando legal, que eu gosto de interagir com essas coisas, tá bom? Então, é isso. Vou lá. Valeu, gente. Até mais. Não deixe de curtir o canal, tá? Curtam meus vídeos, que eu sempre vou trazer novos vídeos. E também comentem se vocês estão gostando, quais assuntos que vocês gostariam que eu trouxesse nos próximos vídeos. Tá bom? Até mais, gente. Tchau.